O milagre que mudou a vida de Pedro, quando a fé venceu o desespero. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que o suor da testa era o caminho para sustentar a família. Casou-se cedo com Maria, uma mulher de fé, e juntos criaram 2 filhos, Lucas, de 12 anos, e Ana, de 8. A vida não era fácil, mas eles davam um jeito. Até que, de uma hora para outra, tudo desmoronou. Há 3 anos, Pedro começou a sentir dores fortes nas costas. No início, achou que era só cansaço do trabalho na construção civil, onde carregava sacos de cimento e levantava paredes sob o sol escaldante. Mas as dores pioraram. Primeiro, foram formigamentos nas pernas. Depois, a fraqueza. Até que um dia, ao tentar se levantar da cama, suas pernas simplesmente não responderam. O diagnóstico foi como uma facada: esclerose múltipla em estágio avançado. Os médicos disseram que ele poderia ficar paralisado em poucos meses. Pior, não havia cura. Só remédios caríssimos para retardar o avanço da doença, e Pedro não tinha plano de saúde nem condições de pagar. A família entrou em desespero. Maria chorava todas as noites, escondida no banheiro para que as crianças não vissem. Lucas, que adorava jogar futebol com o pai, agora olhava com olhos cheios de medo. Ana, ainda pequena, perguntava: Pai, por que o senhor não brinca mais comigo? Pedro se sentia um fardo. Como sustentar a família se nem conseguiria sair da cama? A depressão veio silenciosa, como uma sombra. Ele parou de orar. Parou de acreditar. Foi então que Dona Rosa, sua vizinha de muitos anos e membro fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um prato de comida e uma Bíblia na mão. Pedro, meu filho, você não pode desistir. Deus não abandonou você. Venha à igreja, só uma vez. Deixa eu levar você na igreja. Lá tem gente que ora com fé, que já viu milagre acontecer. Não custa tentar, disse ela, com aquele jeito firme de quem já tinha visto muitas batalhas espirituais. Pedro relutou. Já rezei tanto, Dona Rosa, e nada mudou. Os médicos disseram que não tem jeito. Os médicos não têm a última palavra, não. Quem tem é Deus. E na Universal, a gente aprende a lutar na fé. Não é só rezar, é guerrear, respondeu ela, colocando a mão no ombro dele. No domingo seguinte, Maria, com lágrimas nos olhos, ajudou Pedro a se arrastar até o carro emprestado de um primo. Chegaram à igreja com o coração apertado. O templo estava lotado. O som dos louvores era forte, as pessoas cantavam com as mãos levantadas, muitos choravam. Pedro nunca tinha visto aquilo. Sentou-se numa cadeira na última fileira, sentindo-se fora de lugar. Foi quando o pastor subiu ao púlpito. Um homem de voz poderosa, com uma autoridade que vinha de algo além dele mesmo. Hoje é o dia da sua libertação, anunciou. Tem gente aqui que os médicos disseram que não tem jeito, mas Deus vai provar que Ele é o médico dos médicos. Pedro sentiu um arrepio. Era como se aquelas palavras fossem só para ele. O pastor começou a falar sobre a corrente de oração, sobre como a fé precisa ser ativa, não passiva. Não adianta só pedir. Tem que tomar posição. Tem que crer e agir como se já tivesse recebido. Em seguida, chamou todos os que precisavam de um milagre para virem à frente. Maria olhou para Pedro, que hesitou. Vai, amor. Não é vergonha precisar de Deus, ela sussurrou. Com dificuldade, Pedro se levantou apoiado na bengala e foi até o altar. O pastor o recebeu com um abraço forte. Qual é o seu nome, irmão? Pedro respondeu, com a voz embargada. Pedro, hoje Deus vai te curar. Mas você tem que crer. Tem que soltar a fé. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar com uma autoridade que Pedro nunca tinha ouvido. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Saia, espírito de enfermidade, em nome do Senhor. Pedro sentiu algo estranho. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As pernas, que antes pareciam mortas, começaram a formigar. O pastor continuou: agora, irmão, você vai andar. Solta essa bengala e caminha. Pedro olhou para a bengala, depois para o pastor.
Não consigo, murmurou. Consegue, sim. A fé não é sentir, é obedecer. Dê o primeiro passo. Com lágrimas nos olhos, Pedro largou a bengala. Tremendo, tentou mover a perna direita. Para seu espanto, o pé se mexeu. Depois, o esquerdo. Ele deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em gritos de alegria. Glória a Deus, é milagre, aleluia. Maria correu para abraçá-lo, chorando sem parar. Pedro andou até o centro do altar, sozinho, sem apoio. As dores tinham sumido. A fraqueza, idem. Era como se nunca tivesse estado doente. Mas o pastor advertiu: irmão, isso aqui não é mágica. É fé. E fé se mantém com obediência. Você tem que persistir. Tem que vir nas vigílias de oração, participar das campanhas de fé, trazer seus dízimos e ofertas. Porque a bênção de Deus vem para quem honra Ele com o que tem. Pedro entendeu. Não era só sobre a cura física. Era sobre uma transformação espiritual. Ele e Maria começaram a frequentar a igreja todos os domingos, quartas e sextas. Participaram da fogueira santa de Israel, onde queimaram símbolos das amarras do passado. Pedro deu seu testemunho no altar, contando como Deus o havia levantado. Muitos choraram ao ouvir. Alguns, com doenças semelhantes, se aproximaram dele depois do culto, pedindo oração. Um dia, o pastor chamou Pedro para uma conversa. Irmão, Deus te curou para você ser uma bênção. Agora, você precisa ser um guerreiro. Tem gente lá fora que precisa ouvir que Jesus ainda faz milagres. Pedro aceitou o desafio. Começou a visitar hospitais, levando a palavra de fé para outros doentes. Virou um obreiro na igreja, ajudando nas campanhas e nas correntes de oração. Hoje, 3 anos depois, Pedro não só anda como corre. Trabalha novamente na construção, mas agora também na obra de Deus. Sua família foi restaurada. Lucas voltou a jogar bola com o pai, e Ana não para de contar para todo mundo que meu pai foi curado por Jesus. Maria, que antes vivia com medo, agora é uma mulher cheia de fé, participando ativamente dos grupos de oração. A lição que Pedro aprendeu e agora ensina é esta: a fé não é só para os momentos fáceis. É para quando tudo parece perdido. É para quando os médicos dizem não tem jeito. É para quando a noite é mais escura. Porque Deus não falha. Ele só espera que a gente dê o primeiro passo, mesmo tremendo. E quando a gente solta a fé de verdade, Ele age. Não tem doença que resista. Não tem maldição que prevaleça. Não tem impossível para quem crê. Hoje, toda vez que Pedro entra na Igreja Universal, ele beija o chão. Não por idolatria, mas por gratidão. Porque ali, onde muitos veem só um templo, ele viu o poder de Deus mudando sua história. E sabe que, se Deus fez por ele, pode fazer por qualquer um. Basta crer. Pedro nunca imaginou que sua história de milagre se tornaria um farol de esperança para tantas pessoas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, depois de um culto, um homem se aproximou dele com os olhos cheios de lágrimas. Era um pai desesperado, com um filho de 10 anos que lutava contra uma doença rara. Os médicos já haviam desistido, e a família vivia em angústia. Irmão, eu ouvi seu testemunho, disse o homem, segurando com força um papel amassado com o diagnóstico do menino. O Senhor disse que Deus não falha. Eu preciso acreditar nisso. Pedro olhou nos olhos daquele pai e viu o mesmo desespero que já havia sentido. Sem hesitar, ele colocou a mão no ombro do homem e falou com firmeza. Deus vai fazer por você o que fez por mim. Mas tem que soltar a fé. Não é só pedir, é crer. É entrar na igreja e não sair sem a vitória. Naquela mesma noite, o homem levou o filho ao templo. A criança, fraca e pálida, mal conseguia ficar de pé, mas o pai a segurou nos braços e, com lágrimas, pediu a Deus um milagre. A igreja inteira orou junto. Não foi uma oração qualquer, foi um clamor, uma guerra espiritual. As pessoas gritavam, declaravam a cura, e o menino, mesmo fraco, começou a sentir algo diferente. 3 dias depois, o pai voltou à igreja. Desta vez, não estava chorando de tristeza, mas de alegria.
O menino, antes acamado, corria pelo salão, rindo, cheio de vida. Os exames, que antes mostravam uma doença sem cura, agora não apresentavam mais nenhum vestígio da enfermidade. Os médicos não conseguiam explicar. Mas eles não precisavam. A família já sabia, Deus tinha ouvido. Esse foi apenas o primeiro de muitos milagres que começaram a acontecer depois que Pedro compartilhou sua história. Uma mulher com depressão profunda, que já havia tentado tirar a própria vida, encontrou forças para viver. Um jovem viciado em drogas, que os pais já tinham dado como perdido, se libertou e hoje é um obreiro na igreja. Uma família inteira, destruída por dívidas e brigas, se reconciliou e reconstruiu a vida. Pedro entendeu então que seu milagre não era só para ele. Era uma semente. Cada vez que ele contava o que Deus havia feito, mais pessoas se animavam a crer. E a fé, quando é verdadeira, não fica parada, ela se multiplica. Hoje, Pedro não é mais só um homem que recebeu um milagre. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. Toda semana, ele visita hospitais, leva pessoas para a igreja e ora por quem está sofrendo. Não é um pastor, não é um líder famoso, mas é um homem que sabe uma coisa: quando a gente coloca a fé em prática, Deus age. E a melhor parte? Ele não faz isso sozinho. Sua esposa, que antes vivia com medo, agora está ao seu lado, orando, abençoando, compartilhando a mesma fé que o salvou. Os dois se tornaram um exemplo de que, quando Deus toca uma vida, Ele não muda só uma pessoa, Ele transforma gerações. Porque a igreja não é só um lugar de oração. É um lugar de milagres. E todo milagre começa com um passo de fé. Mesmo que seja tremendo. Mesmo que seja no escuro. Porque no final, a luz sempre vem. E quando ela chega, nada é igual. A história deles não parou por aí. Um dia, enquanto visitavam um hospital público lotado, encontraram uma mulher chamada Marisa, desfalecida em uma maca no corredor. Ela estava com um câncer avançado, e os médicos já não davam mais esperança. O marido, um homem simples chamado João, chorava ao lado dela, segurando sua mão frágil. O irmão que recebeu o milagre se aproximou, colocou a mão no ombro de João e disse: Deus ainda faz milagres. Você quer que a gente ore por ela? João, sem forças, apenas assentiu. Então, ali mesmo, entre o vai e vem dos enfermeiros e o cheiro de remédios, eles oraram. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor do coração: Senhor, se é da tua vontade, restaura essa irmã. Mostra que tu és o Deus dos impossíveis. 3 dias depois, Marisa acordou e pediu água. Os médicos ficaram atônitos. Os exames, que antes mostravam metástase por todo o corpo, agora indicavam uma regressão inexplicável. Em semanas, ela estava andando pelos corredores do hospital, abraçando as enfermeiras que não acreditavam no que viam. João, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora contava para todo mundo: Deus usou 2 desconhecidos para me devolver minha esposa. Eles não pararam por aí. Marisa e João começaram a frequentar a igreja, e logo se batizaram nas águas. A transformação deles foi tão visível que até os vizinhos, que antes os evitavam por causa da doença, começaram a perguntar: o que aconteceu com vocês? E a resposta era sempre a mesma: fomos tocados por Deus na congregação cristã no Brasil. Mas o milagre não era só físico. Era algo mais profundo. Marisa, que antes vivia amargurada pela dor, agora sorria até nos dias difíceis. João, que se afundava em dívidas e desespero, encontrou força para recomeçar. Os dois se tornaram mais um exemplo de como Deus não só cura o corpo, mas renova a alma. E assim, como uma pedra jogada em um lago, o testemunho deles foi se espalhando. Um primo de Marisa, que há anos não pisava em uma igreja, apareceu num culto e, ao ouvir os louvores, sentiu algo que não conseguia explicar. Uma colega de trabalho de João, que ria das histórias de milagre, acabou indo a um culto por curiosidade e saiu de lá chorando, porque pela primeira vez sentiu que não estava sozinha. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não escolhe os perfeitos, os poderosos ou os que têm todas as respostas. Ele escolhe os que estão dispostos a dar um passo, mesmo com medo. Os que, como aquele irmão que um dia tremia ao entrar na igreja, decidem confiar quando tudo parece perdido.
E a cada vida transformada, a igreja se enche de mais vozes, mais lágrimas de alegria, mais mãos levantadas em gratidão. Porque ali, entre os bancos de madeira e os hinos cantados com fé, as pessoas descobrem que milagre não é coisa do passado. É algo que acontece hoje. Aqui. Agora. E a melhor parte: essa história não acabou. Ela continua sendo escrita, todos os dias, em cada coração que se abre para crer. Porque quando a gente menos espera, Deus está agindo. E quando Ele age, nada fica igual. Naquela mesma semana, uma irmã chamada Maria chegou à igreja arrasada. Ela tinha perdido o emprego, as contas estavam se acumulando e o desespero já batia à sua porta. Não aguento mais, Deus, ela chorou no altar, ajoelhada, com as mãos trêmulas. Os irmãos a cercaram em oração, e o pastor, com voz firme mas cheia de compaixão, lembrou: o Senhor não abandona os seus. O que é impossível para os homens, para ele é a oportunidade de mostrar seu poder. Maria saiu dali com um peso a menos no coração, mas ainda sem saber como pagaria o aluguel. No dia seguinte, enquanto arrumava a casa, o telefone tocou. Era uma antiga colega de trabalho, que há anos não falava com ela. Maria, lembra quando você me ajudou naquela época difícil? Pois é, agora tenho uma vaga na minha empresa e pensei em você primeiro. O salário era melhor do que o anterior, e o melhor, ela poderia começar na segunda-feira. Quando Maria voltou à igreja no domingo seguinte, não conseguia parar de chorar. Deus não só me deu um emprego, Ele me deu esperança de novo, ela testificou, segurando o contra-cheque nas mãos. E ali, entre abraços e louvores, mais um coração se juntou ao coro dos que já tinham visto o milagre de perto. Mas a história não parou por aí. Alguns bancos atrás, um jovem chamado Lucas ouvia tudo em silêncio. Ele tinha chegado à igreja arrastado pela mãe, depois de anos se afundando em vícios e más companhias. Isso não é para mim, pensava, cruzando os braços. Mas quando viu Maria chorando de gratidão, algo dentro dele se mexeu. Será que Deus também pode me tirar desse buraco? Ele se perguntou. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Lucas ajoelhou-se ao lado da cama e balbuciou uma oração: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Não houve voz do céu, nem luzes brilhantes. Mas no dia seguinte, ao passar em frente a uma livraria, um livro chamou sua atenção: Deus não desiste de você. Ele entrou, folheou as páginas e, sem entender muito bem por quê, comprou. Foi o primeiro passo. Semanas depois, Lucas estava no altar, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto os irmãos oravam por ele. Eu não quero mais essa vida, ele confessou. E ali, entre pessoas que nem conhecia direito, sentiu algo que há muito não sentia: paz. Não foi fácil. Houve recaídas, noites de luta, mas a cada vez que pensava em desistir, lembrava das palavras do pastor: Deus não olha para onde você esteve, mas para onde você pode chegar. Hoje, Lucas é um dos jovens mais ativos da igreja. Ele ajuda na evangelização, visita os doentes e, toda vez que pode, conta sua história para quem acha que não tem mais jeito. Se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a sua também, diz, com os olhos brilhando. E assim a igreja segue, um lugar onde o impossível se torna possível, onde corações quebrados são restaurados e onde, a cada reunião, alguém descobre que o milagre não é só para os outros. É para quem crê. Porque Deus não escolhe os que já estão prontos. Ele escolhe os que estão dispostos a se render. E quando isso acontece, até o ar parece mais leve, os sorrisos mais verdadeiros e a fé mais forte. Porque ali, entre aqueles muros, não há espaço para dúvidas: Deus está vivo, e Ele ainda faz milagres. Hoje. Aqui. Agora. E a melhor parte: a próxima história de transformação pode ser a sua. No mesmo bairro onde Ana compartilha seu testemunho, morava um homem chamado Carlos. Ele era conhecido por todos como um homem amargo, de poucas palavras e muitas cicatrizes. Não as do corpo, mas aquelas que a vida deixa na alma. Há anos, depois de perder a esposa e o filho em um acidente, Carlos se fechou para o mundo. Trabalhava como mecânico, falava só o necessário e evitava qualquer conversa que pudesse tocar em sua dor. Deus não existe, ele costumava dizer, quando alguém tentava consolá-lo. Se existisse, não teria tirado tudo de mim.
Até que, numa tarde chuvosa, o carro de um obreiro da CCB quebrou bem em frente à sua oficina. Era o irmão Paulo, um homem de sorriso fácil e voz calma. Enquanto consertava o veículo, Paulo notou a expressão fechada de Carlos e, em vez de se intimidar, começou a falar sobre coisas simples, o tempo, o trabalho, a vida. Não forçou nenhuma conversa sobre fé, não citou a Bíblia. Apenas escutou. E, pela primeira vez em anos, Carlos sentiu que alguém o via além da dor. Semanas depois, Paulo voltou. Dessa vez, não era pelo carro. Trazia um convite: irmão, amanhã tem uma reunião na igreja. Não é para pressionar, só para você conhecer. Se quiser ir, eu passo aqui para buscar. Carlos recuou. Não sou de igreja, irmão. E mesmo que fosse, Deus não quer saber de mim. Paulo não discutiu. Apenas deixou um folheto sobre a mesa e disse: quando você quiser, a porta está aberta. E se um dia precisar de alguém para conversar, eu estou aqui. O folheto ficou jogado na gaveta por dias. Até que, numa noite de insônia, Carlos o pegou e leu. Não havia promessas mágicas, só um versículo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Mateus 11h28. Algo naquelas palavras o cutucou. Talvez fosse a exaustão de carregar tanta dor sozinho. Talvez fosse a lembrança do sorriso sincero de Paulo. No dia seguinte, sem avisar, Carlos apareceu na porta da CCB. Ele entrou tímido, sentou-se no fundo, de braços cruzados. Não cantou, não levantou as mãos, não fechou os olhos durante a oração. Mas escutou. E, pela primeira vez em anos, permitiu que algo além da dor ocupasse seus pensamentos. O pregador falava sobre perdão, não o perdão dos outros, mas o perdão de si mesmo. Sobre como Deus não abandona, mesmo quando a gente acha que não merece mais nada. Carlos sentiu um nó na garganta. Quando o apelo foi feito, ele não se moveu. Mas, ao sair, Paulo o abordou: que bom que veio, irmão. Volte quando quiser. Ele voltou. Não na semana seguinte, nem no mês seguinte. Mas voltou. E, aos poucos, começou a participar. Não falava muito, mas prestava atenção. Até que, numa reunião de oração, algo inesperado aconteceu. Enquanto o pastor orava por cada pessoa, Carlos sentiu uma pressão no peito, como se algo pesado estivesse sendo arrancado. De repente, lágrimas que ele jurava não ter mais começaram a descer. Não foram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Como se, depois de anos, ele finalmente pudesse respirar. Naquela noite, Carlos não saiu da igreja o mesmo homem que entrou. Não foi um raio do céu, nem uma voz do além. Foi algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo, a certeza de que não estava sozinho. Que, mesmo no meio da dor, Deus o havia visto. E que, contra todas as suas próprias palavras, ele sempre esteve ali. Hoje, Carlos não é mais o homem amargo que todos conheciam. Ainda sente saudade, ainda carrega as memórias, mas agora elas não o definem. Ele se batizou nas águas, serve na igreja como auxiliar nos cultos e, toda vez que encontra alguém com o coração partido, repete as mesmas palavras que um dia ouviu: Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste dele. E a igreja continua sendo esse lugar onde o impossível ganha endereço. Onde um mecânico de mãos calejadas descobre que a fé também conserta o que está quebrado por dentro. Onde uma mãe que perdeu tudo encontra força para sorrir de novo. Onde um jovem viciado se levanta do chão e vira exemplo para outros. Porque milagre não é só curar doenças ou multiplicar pães. Milagre é ver uma vida se reerguer quando tudo dizia que era o fim. E se você está lendo isso hoje, saiba, a próxima história pode ser a sua. Basta dar o primeiro passo. A porta está aberta. E do outro lado, tem gente esperando para te dizer: bem-vindo à casa. O milagre que não tem fim. Era uma tarde de sábado quando um homem entrou arrastando mais do que os pés, carregava uma mala surrada e uma culpa que parecia não ter perdão. Há anos fugia de Deus, convencido de que suas escolhas o tinham tirado para sempre do alcance da graça. Mas ali, entre os bancos de madeira gastos pelo tempo, algo aconteceu. Não houve trovões, nem luzes cegantes. Apenas um silêncio que, de repente, pareceu abraçá-lo. E então,
como um suspiro que ele nem sabia que estava aprendendo, ouviu a voz suave de um senhor ao lado: Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste dele. Essas palavras foram a chave. Não mudaram seu passado, mas desataram o nó que sufocava seu futuro. Nos meses seguintes, aquele homem, que já fora chamado de caso perdido, começou a consertar o que quebrou. Primeiro, o relacionamento com a filha que cresceu sem ele, depois, a autoestima que enterrou sob vícios, por fim, a fé que julgava morta. Hoje, é ele quem repete a mesma frase para outros que chegam com a alma em frangalhos. Porque descobriu que o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele fazendo em nós quando o deixamos entrar. A reflexão que fica. Às vezes, a gente confunde a milagre com o espetáculo. Esperamos que Deus mude nossas circunstâncias de uma hora para outra, mas seus maiores sinais estão nos detalhes, no perdão que nasce onde só havia rancor, na coragem que brota onde reinava o medo, na esperança que insiste em florescer mesmo no inverno. O verdadeiro milagre é Deus transformar nossa cinza em algo novo, não porque mereçamos, mas porque Ele é especialista em recomeços. A lição. Se hoje você se sente como aquele homem que entrou arrastando a mala da culpa, pare. O milagre não começa quando tudo está resolvido, começa quando você decide que, apesar de tudo, vai dar um passo em direção à luz. Pode ser um passo trêmulo, pode ser com lágrimas nos olhos. Não importa. A porta está aberta. Do outro lado, não há julgamento, há uma mesa farta, mãos estendidas e uma voz que sussurra: você sempre teve lugar aqui. Bem-vindo à casa. E a história continua, agora com você nela.